experiências sobrenaturais. E o vídeo de hoje eu vou contar uma ideia doida, totalmente doida que eu tive de combinar com uma amiga de nós duas nos encontrarmos em projeção astral. Tipo, ela se projeta muito e eu também tenho muitas projeções. Então, eu cheguei para ela e falei, até pelo WhatsApp, né? Vamos nos encontrar em projeção? Ainda mandei aquela carinha assim de maluquinho. E aí ela falou, bora tentar, né? E aí eu disse para ela, mas para isso a gente tem que combinar a hora. E aí, por coincidência, eu tenho a tendência a ter essas projeções depois das 5h, 5h30 da manhã, e ela depois das 6h, 6h30 da manhã. Aí eu falei, eu vou me esforçar para ter a projeção um pouquinho mais tarde, né? De manhã. E aí, aconteceu que eu fiquei ansiosa e fiquei acordando várias vezes durante a noite, aí eu olhava a hora, pensava, ainda não tá na hora. Aí eu olhava a hora de novo, ainda não tá na hora. E aí, quando foi 6h08 da manhã, eu acordei com um barulho e pensei assim, caraca, eu não posso perder o sono agora, porque se eu perder o sono, ela já deve estar se projetando essa hora. Olha só que papo de maluco, né, gente? Projeção já é um papo assim que tem gente que pensa, nossa, que viagem, papo de doido. Marcar projeção, então, marcar encontro no astral, então, é um papo muito de doido. Então, vocês considerem, assim, esse vídeo um pouco atípico, porque eu não sou de fazer essas coisas, não, tá? Esse vídeo é para descontrair mesmo. Mas vocês acompanhem essa história, para ver no que vai dar, hein? E aí, eu peguei no sono rápido. Deu 6h08, eu pensei isso e, pum, peguei no sono rápido. E aí eu sonhei que eu estava... Pra mim, né, foi sonho. Eu sempre falo que foi sonho e aí vocês tentem tirar a conclusão de vocês. Eu sonhei que eu estava numa espécie de castelo, um negócio esquisito com muitos andares, um lugar antigo. E aí eu procurava uma pessoa, que eu queria pegar essa pessoa. Eu queria pegar essa pessoa e eu ficava procurando essa pessoa num cômodo. E aí eu não encontrava essa pessoa de jeito nenhum. E aí eu fui descer pro outro andar. Nisso que eu fui descer pro outro andar, ficou tudo escuro na escada. Trevas, uma treva pura. Gente, a diferença de treva para escuridão, na escuridão você tem dificuldade de enxergar, é tudo escuro. A treva, você bota a mão na frente do seu rosto, você não enxerga a sua mão. É tudo preto, preto, preto. É treva, é tudo preto. E aí eu pensei, gente, o que está acontecendo? E aí eu continuei indo para frente, e aí eu voltei a enxergar e eu entendi o que estava acontecendo. Do lado direito, parada na escada, estava a minha vizinha do apartamento de baixo, envolta em treva. Aquela névoa de treva assim em volta dela. Eu não via o rosto dela, eu não via nada dela, mas eu não sei como explicar para vocês que eu sabia que era ela. E aí, eu me comuniquei com ela por telepatia. Eu olhava assim para a escuridão, né, para a treva, e falava com a minha mente, né, não era com a boca não mexia. Eu fazia a telepatia falando assim, poxa, por que você fica nessa escuridão, nessa negatividade, nessa energia ruim aí parada? Sai daí, isso vai fazer mal para você, sai daí, não fica aí parada. E ela ficava lá. E me ignorava totalmente, não estava nem aí para o que eu estava falando, e continuou lá. E aí eu pensei, vou sair daqui, né? Sair daqui de perto. E aí, conforme fui saindo, eu via os degraus da escada e não era dia, não tinha claridade assim de dia,
Mas sabe quando tá de noite e tem tipo um poste assim, a luz de poste iluminando e você consegue ver as escadas? Dá para você descer? Eu via os degraus da escada, conforme ia me distanciando dela, dava para enxergar. Uma luz assim de noite. Aí eu não ia descendo a escada passo a passo com os pés, não. Eu ia deslizando, flutuando assim, com os pés retos, e ainda virei para trás, para aquela treva assim, né? E ainda brinquei, tipo criança inocente, assim. Olha o que eu faço, brincando, deslizando assim, sabe? E ela lá, naquela treva, nem aí para mim, ficou lá. E aí eu continuei, né, procurando aquilo aquele alguém que eu queria agarrar, não sei por que eu estava naquela loucura. Sendo que a minha amiga estava por ali e eu não interagia com ela. Eu não sei por que eu não conseguia interagir com ela. Eu sentia a presença dela ali, eu sabia que ela estava parada ali em algum lugar, só que ela não era ela que eu queria agarrar, não, tá, gente? E ela estava me observando, ela ficava em algum ponto sempre me observando, mas ela não falava comigo, ela não interagia comigo e eu não interagia com ela. A gente não interagia, mas ela estava lá, ela estava presente. E aí acabou, e aí começou um outro cenário que éramos nós duas sentadas numa mesa, ela numa ponta da mesa, eu sentada do lado da mesa, uma mesa branca, numa sala toda branca, e cada uma com um papel e uma caneta na mão, vendo o que tinha batido da nossa projeção, se a gente tinha realmente, se tinham os mesmos elementos da projeção, para ver se a gente realmente tinha se encontrado. Como se a gente tivesse acordado e tivesse visto se o encontro no astral tinha dado certo. E aí ela falava, olha, eu vi você num castelo, um castelo cinza, e era na rua Rodrigues, não sei o que lá, número 88. E eu conheço esse local, ele realmente existe, fica no local tal. E aí eu não lembro os detalhes que ela falava. Aí é isso mesmo, eu não vi por fora, mas realmente o lugar que eu estava por dentro parecia ser um castelo sim e tal. Aí ela falava, e eu vi que você queria agarrar o fulano, porque você gritava fulano e ia agarrando. Aí ela falou um nome, eu não vou falar o nome aqui porque, sei lá, né, esquisito, não faz muito sentido pra mim o nome. E aí, essa parte eu acho que foi um sonho, eu não vi sentido nisso. E aí eu acordei e perguntei pra ela, olha só, fala pra mim se você teve a projeção, porque eu tive e foi no horário combinado. No horário combinado eu tava lá, eu quero saber se você tava também. Aí ela falou que realmente ela acordou um pouquinho antes, mas conseguiu dormir e teve um, um, uma espécie de desdobramento, só que ela não. O pessoal que entende de projeção, vê se vocês conseguem entender o que aconteceu comigo e o que aconteceu com ela. Ela teve uma espécie de desdobramento, só que ela não saiu completamente. Ela disse que saiu, mas que sentiu o corpo meio elástico, como se estivesse retorcendo, né? Ela tem muita projeção, então ela sabe bem o que está falando. E aí ela disse que não teve a sensação assim de ter saído completamente. Então, quem sabe o que é estar no onirismo, né? O negócio de essa palavra onírico, né, que tem a ver com sonho. De repente, se ela estava nesse estado, porque ela disse que teve muitos sonhos depois disso, eu interpretei assim, que de repente a gente realmente se encontrou, mas ela realmente estava nesse estado assim de só conseguir ficar na observação. Ela não conseguiu se comunicar comigo porque ela não saiu completamente, vamos dizer assim. Eu posso estar enganada, tá, gente? Eu só sonhei e ela também só sonhou, não teve projeção nenhuma, não teve encontro nenhum. Eu tô aqui só viajando, tá? Esse vídeo de hoje é só assim uma especulação e só para descontrair mesmo, porque a gente fez uma brincadeira, fez um teste.
mas assim, porque bateu. E aí, esse fato dela ter sentido isso e eu ter, na minha projeção, ter sentido a presença dela e ela tá só me observando. E o fato de eu ter acordado às 7h30 e ela falou para mim que acordou exatamente às 7h30 da manhã. Nós dois acordamos às 7h30, o que eu achei que foi muita coincidência. Então, quer dizer, tudo isso que aconteceu comigo e tudo isso que aconteceu com ela, dela sentir esse desdobramento, de sentir retorcendo, né, o corpo retorcendo e meio elástico, quer dizer, elástico, ela podia estar aqui e estava lá, sabe? Só quem entende mesmo, o pessoal aí que está começando a entender projeção é que vai entender o que eu estou falando. Senão, quem não sabe vai entender bulhufas. Mas assim, é que vai entender o que eu estou falando. Enfim, eu acho que aconteceu alguma coisa aí, sabe? Eu não sei se a gente vai tentar de novo isso aí, porque eu acho uma loucura, realmente foi uma viagem, tá? Pode me chamar de louca aí nos comentários, foi loucura. Mas foi brincadeira, tá, gente? Isso aí foi brincadeira que eu fiz, eu nem sei se eu acredito muito nisso, mas eu joguei isso no grupo, esse meu relato aí no grupo, por escrito, e teve um montão de gente falando que aconteceu já igual. Teve gente que já passou por isso, mas assim, sem combinar, né? Por coincidência. Enfim, então, se vocês já passaram por isso também, compartilhem aí nos grupos, contem os seus relatos também e ajudem a compartilhar aí o canal, tá? Se inscreve e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!